Pessoal, vamos lá. Vamos falar agora especificamente dos tópicos do curso, né? E falar um pouquinho do primeiro tópico que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? Então vejam, o curso está dividido assim. A gente vai ter dois tópicos iniciais, são tópicos preparatórios, né? Um que se chama persistência do conflito, que é o tópico dessa semana, e o outro que se chama todo jurista tem o dever de filosofar, que vai ser o da semana que vem. E a partir daí, a gente vai entrar nos tópicos destinados a cada filósofo, né? Aos diversos filósofos e filósofas que nós vamos examinar, né? Em cada tópico vai ter um texto de referência, pode ter um vídeo, né? E aí pode ter uma tarefa que vai ser ou uma tarefa de acompanhamento de leitura ou uma tarefa obrigatória, né? Que aí periodicamente eu vou colocar essas tarefas obrigatórias. As principais vão ser na data do grau A e na data do grau B. Aí vocês vão ter um prazo para entregar, né? Que eu vou estabelecer, né? Então, mas vamos falar do ponto de partida, né? Qual é o ponto de partida para a gente compreender o que está em jogo nesse curso? Vamos iniciar nossa conversa por aí, né? Por esse ponto de partida. Veja, para que serve a filosofia, né? Para que ela existe, né? Essa é a nossa primeira indagação, né? Por que tanta gente se dedicou ao longo do tempo a pensar filosoficamente? E por que existe uma coisa chamada filosofia do direito, né, praticada por juristas e por filósofos que não são necessariamente juristas, né, que se dedicam a pensar sobre ética, direito, moral, etc. Então, o primeiro ponto a filosofia existe e essa discussão que vem se desenrolando há tantos séculos continua a existir porque nós não conseguimos nos entender, né? Porque há uma permanência do conflito historicamente, a permanência do conflito. Desde a Grécia Antiga, se vocês forem investigar, e o nosso primeiro texto vai ser sobre isso, a Apologia a Sócrates, escrita pelo Platão, que retrata o julgamento de Sócrates, né? O julgamento de Sócrates, sobre o qual eu falo já já, né? Então, existe uma permanência do conflito desde a Grécia, ou desde que os homens começaram a viver em sociedade, especialmente em cidades, né, em espaços em que eles tinham que permanecer juntos e aí decidir as coisas conjuntamente. O conflito existe, né, e o conflito existe desde essa época até os dias de hoje, e pouco importa que a ciência avance, pouco importa que o saber, né, se desenvolva, a gente continua sem nos entender, né, divergindo politicamente, divergindo moralmente. E o que os filósofos têm se perguntado ao longo dos anos será que é possível estabelecer critérios para que a gente possa se entender de maneira pacífica, né? Critérios racionais que todo mundo aceite como critérios válidos para orientar o nosso comportamento? Ou a gente está destinado a entrar em conflito, entrar em guerra, entrar em violência e disputar uns com os outros, inclusive com a eliminação física do outro, né? Vejam que essa questão é comum ao direito, à política, à teologia também, né? Como é que a gente faz para orientar o comportamento das pessoas diante de um mundo que tem várias religiões, né? Que tem diversas religiões, tem várias maneiras de pensar Deus ou de se relacionar com o divino. Não tem mais uma só, né? Então, essa discussão sobre o pluralismo político, o pluralismo religioso, né? O pluralismo de modos de ver o mundo é, é o que motiva o pensamento filosófico. E mesmo que a gente concordasse sobre esses princípios gerais, mesmo que a gente concordasse sobre quais são os valores fundamentais, a gente ainda entra em conflito para saber como é que a gente implementa esses valores nos casos concretos. Como é que a gente concretamente faz para decidir as coisas, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Vejam, claro que a gente não tem um acordo, né, muito claro hoje em dia, se a gente deve privilegiar a solidariedade social ou a liberdade, o egoísmo, né, a competição, né? E as duas coisas não são necessariamente compatíveis, né?
Se eu disser que o melhor para a sociedade é que cada pessoa haja de maneira o mais egoísta possível, porque disso vai surgir alguma espécie de equilíbrio entre os interesses que vai beneficiar a todos, vai gerar mais eficiência dos mercados, vai gerar mais inovação, né? E vai, digamos, selecionar melhor quem é capaz e quem não é capaz. Essa ideia não é muito compatível com uma ideia de solidariedade, né? Em que a gente deve segurar na mão do outro, dar oportunidade para todos, se preocupar que todo mundo tenha as mesmas condições de competir, as mesmas condições de estudar, enfim, que tenha a possibilidade, né, de ter igualdade de oportunidades para entrar no mercado e para, enfim, buscar a sua felicidade, seja qual seja, né? Então, nem sempre há uma concordância, né, entre as pessoas que valorizam mais a solidariedade e as pessoas que valorizam mais uma liberdade radicalmente individualista, né, o individualismo, né? Mas vamos supor que a gente concordasse, vamos supor que todo mundo concordasse que a gente tem que ser solidário, né, que a ideia é que a gente precisa ser solidário. Mesmo assim, a gente ainda ia ter divergência sobre como é que a gente implementa essa ideia de solidariedade, né? Será que a gente deve, então, quando uma pessoa tiver em dificuldade financeira, a gente dá dinheiro para ela sair daquela, em toda aquela situação, vamos dar uma pensão, vamos dar uma renda mínima, vamos dar alguma coisa? Ou isso não é o mais adequado, porque pode gerar dependência da pessoa em relação ao poder público, pode ser paternalista, né? Enfim, a gente tem que ensinar a pessoa, né, a ensinar o pescador, a ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe. Então talvez o caminho seja diferente, talvez seja melhor a gente garantir uma saúde pública, escola pública, enfim, ter, né, serviços básicos para que a pessoa possa se manter minimamente, né, sem dar dinheiro para ela, sem dar, né, enfim, dinheiro na mão dela. Vamos criar um estado de bem-estar. Então, mesmo que a gente pense em termos de solidariedade, né, a gente vai ter divergências sobre como implementar essa solidariedade, e também eu posso ter divergência em relação à pessoa concretamente, né? Será que para essa pessoa específica é melhor dar dinheiro? Tem gente que, né, enfim, não é dependente de ninguém, é muito independente, e se recebesse esse dinheiro ia fazer o melhor uso possível e ia se dar bem, né? Tem gente que pode ser mais devagar, pode ser mais, enfim, ter dificuldade de iniciativa, e se ganhasse um dinheiro todo mês ia se acomodar, né? Então também pode ter divergência. Então, mesmo que eu concorde quanto aos valores, mesmo que eu concorde quanto aos princípios gerais, né, mesmo assim permanece a possibilidade de haver conflito sobre como fazer a implementação desses princípios gerais. Então, a convivência humana é uma fonte de conflitos constantes, né, e a filosofia ela é chamada, ela tem sido, né, uma atividade a qual vários autores se dedicam para tentar oferecer, então, critérios racionais para resolver esses conflitos, para solucionar esses conflitos, né? Conflitos que a ciência não consegue resolver, conflitos que quer dizer, a religião não consegue resolver muitas vezes, né? Porque a ciência ela nos traz informações sobre o mundo, né? Ela explica para a gente como o mundo funciona, né? Ela diz como é que as leis da natureza funcionam, no limite, né, quando a ciência dá certo, mas ela não é capaz de nos ajudar a fazer escolhas de valor, né? Por exemplo, é melhor ser solidário ou é melhor favorecer o egoísmo? A ciência não pode responder essa questão. Isso é uma tomada de posição de valor, né? Eu não respondo essa questão com evidências empíricas, né? Eu respondo com evidências empíricas coisas como, olha, será que determinada droga tem eficácia ou não tem eficácia? Isso eu consigo comprovar cientificamente. Eu faço experiências, faço testes e digo, olha, testei e tem, conforme esses critérios, essa droga funciona, né? Eu consigo comprovar empiricamente se o Sol gira em torno da Terra ou não, né? Tem maneiras de comprovar isso. Agora, não tenho como comprovar por estudos científicos, né? Ou como dar a última palavra, né? Se a pessoa deve ser solidária, se a pessoa deve favorecer uma sociedade egoísta. Então, a filosofia é a reflexão sobre isso, e o que eu gostaria que vocês percebessem, né,
Aí eu vou pedir para que vocês leiam o texto Apologia a Sócrates, assistam um vídeo, né, que eu coloquei lá para vocês, para que vocês percebam, né, os termos em que foi colocada a acusação, né, do que ele foi acusado, como é que as pessoas usaram a palavra naquele momento, né. Já tinha ali uma discussão sobre manipulação da opinião pública, acusações falsas, né, fake news, digamos assim, né, circulando em Atenas sobre o Sócrates, né. Então eu quero que vocês leiam o texto, assistam, enfim, esse vídeo que é um trecho de um filme mais longo, que vocês podem até assistir também, que é um filme italiano que reproduz, né, enfim, o diálogo do Platão sobre uma forma, enfim, de cinema, né, para que vocês compreendam, então, para que vocês percebam, né, como esses conflitos a respeito de como gerir as coisas da cidade, enfim, já existem há muitos séculos. Então, esse é o primeiro momento da nossa discussão, né? Essa percepção da existência do conflito e da necessidade que algumas pessoas, alguns pensadores foram sentindo de tentar achar critérios racionais para solucionar esses conflitos. É claro, a gente vai discutir isso mais adiante. Eu posso simplesmente dizer, não, olha, eu não estou preocupado com isso. Eu não quero saber, enfim, de critério racional para solucionar conflito. Vai vencer o mais forte. Quem for mais forte, vence, né? E aí eu posso adotar uma postura contrária à filosofia, inclusive de ódio à filosofia. Dizer, olha, a filosofia não serve para nada. É uma grande bobagem, é uma grande enganação, né? Na verdade o que existe é uma disputa violenta de todos contra todos e, né, quem pode mais chora menos, né, como se diz no diálogo popular. E a filosofia não tem nada a dizer sobre isso. Uma outra forma de negar a filosofia é dizer, olha, todas as escolhas se equivalem, né? É o chamado niilismo, né? Uma espécie de, enfim, relativismo radical que diz, olha, qualquer escolha, né? Tudo é tudo, nada é nada, cada um, cada qual com seu cada qual, e eu não posso julgar você, você não pode me julgar. E só que veja, esse tipo de posição também dificulta muito que se ache critérios para que todos consigamos agir conjuntamente, né? Se cada um é cada um, cada qual é o seu cada qual, né? E não existe nenhum critério comum que possa organizar a nossa vida e fazer com que a gente tome decisões. De novo, isso pode degenerar para um estado de violência, né, em que as pessoas vão querer impor a sua vontade sobre as outras porque não vão abrir mão de nada, não vão abrir mão do seu ponto de vista, a outra pessoa também não vai, e a coisa pode caminhar para também, né, para uma situação de violência. Então, essa primeira provocação que eu queria deixar aqui para vocês e pedir para vocês darem uma olhada no texto do Sócrates, né, Apologia, aliás, o texto do Platão sobre Sócrates, né, a Apologia a Sócrates escrita pelo Platão, e responderem a primeira atividade. Tá? Essa vai ser uma primeira atividade obrigatória, tá? Que não é muito difícil, mas é um pouco preparatória, né, para que vocês entrem no curso, mas já é uma atividade obrigatória, que aí, enfim, como eu disse para vocês, né, eu estabeleci um prazo ali, porque eu preciso estabelecer para poder ir corrigindo, mas fiquem tranquilos e tranquilas, né, porque eu vou ser bem flexível com esses prazos. Se precisar de mais tempo, é só falar comigo que eu dou mais tempo, né? Durante a pandemia eu estou adotando uma postura bastante flexível quanto a essa questão dos prazos, porque eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo enfrentando dificuldade, né? Então a gente pode, né, o que eu puder fazer, né, para vocês fazerem as tarefas, eu vou fazer, né? Essa é a minha a minha decisão. É só a gente ir conversando que a gente resolve, né? O que não tem solução é vocês deixarem tudo para a última hora, vocês quererem resolver tudo na última semana, né? Aí não tem como a gente resolver dessa maneira, tá bom? Então, tá caindo meu fone aqui. Ficamos por aqui por enquanto e a gente se vê no próximo vídeo.
Um abraço para vocês e bons estudos e boa tarefa.